Salmo 39, versículo 11. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim todo homem é vaidade. Amém. Você certamente já teve a oportunidade de ser interpretado de forma errada. As suas palavras, as suas ações foram corretas. Você fez aquilo que era correto, você falou aquilo que era correto, mas quem te ouviu interpretou erradamente o que você falou. Quem testemunhou as tuas ações compreendeu erroneamente aquilo que você fez. Você fez o certo, você falou o certo, mas quem te ouviu pensou que você falou errado. E quem te viu pensou que você fez o mal. Tomara que quem te compreendeu erradamente já tenha percebido que errados estavam eles. Tomara que quem te interpretou errado tenha percebido que você estava certo o tempo inteiro, que você fez o que era certo, que você falou o que era certo. Jesus também teve a oportunidade de ter as suas palavras e as suas ações interpretadas erroneamente durante o seu ministério terreno. Repetidas vezes, Jesus afirmou aos seus discípulos ser necessário que ele morresse e então ressuscitasse dentre os mortos. Várias vezes, ao longo do ministério de Jesus, ele falava com os discípulos: olha, é necessário que eu vá até Jerusalém, lá eu vou ser entregue na mão dos gentios, ou vou ser morto, e depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Várias e várias vezes Jesus falou isso. E quanto mais Jesus afirmava essa necessidade, mais os discípulos de Jesus o interpretavam de forma errada. Quanto mais ele repetia, mais eles compreendiam erradamente aquilo que ele falava. Até o ponto de Pedro, que era um dos discípulos mais próximos de Jesus, Pedro ousou repreender Jesus. E Pedro, na sua repreensão, parafraseando agora, Pedro disse: o que há de errado com o Senhor, Jesus? O que o Senhor tem na cabeça? O Senhor é o Cristo, é o Messias, é o Rei de Israel, é o Filho de Deus. Onde já se viu isso de morrer, de sofrer, de morrer, então ressuscitar dentre os mortos? Onde já se viu isso, Jesus? Deus jamais permitiria tais coisas contra o Senhor. O Senhor foi destinado para a glória e não para o sofrimento. O que Pedro não entendia, mas ele entendeu depois, é que o caminho que tem como destino a glória, tem múltiplas paradas obrigatórias nas estações do sofrimento. Por isso que mais tarde Pedro escreve o seguinte: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, seja necessário que vocês sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma.
Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Então Pedro aqui está dizendo, olha, é necessário que agora vocês sofram. E o resultado desse sofrimento depois vai ser glória. Da mesma forma que Jesus sofreu e depois ele recebeu glória. Mas enquanto Jesus estava com eles, em carne e osso, no seu ministério terreno, nem Pedro, nem os demais discípulos entendiam isso. Jesus repetia e repetia e repetia, e eles interpretavam as palavras de Jesus de forma errada. E por não entenderem isso na época, todos os discípulos de Jesus interpretaram errado a morte de Jesus. O certo seria o seguinte, quando Jesus morresse, eles deveriam se lembrar que várias e várias vezes Jesus disse que iria morrer, e então iria ressuscitar dentre os mortos. Mas não. Quando Jesus morreu, eles interpretaram o sofrimento e a morte de Jesus como sendo o final de Jesus. Como sendo a derrota de Jesus. Eles deveriam ter interpretado a morte de Jesus como aquilo que salva o povo de Deus. Mas por entenderem errado a Jesus, eles pensaram que, pronto. Acabou, Jesus, acabou. É isso que a gente percebe quando nós vemos lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, quando aqueles dois discípulos estão indo para o caminho de Emaús, Jesus aparece para eles, mas eles não reconhecem Jesus. E Jesus pergunta para eles o que eles estão conversando. E daí eles falam acerca do poderoso profeta que havia se levantado e que eles pensavam que seria ele que traria a redenção a Israel, mas infelizmente não era ele, porque ele morreu. Muito mais do que você ou qualquer outra pessoa, não há quem tenha sido mais erradamente compreendido do que Jesus durante o seu ministério terreno, pelo menos com relação à sua morte e ressurreição. Ele foi mal compreendido. Assim como Jesus, o seu ministério terreno, assim também Deus, o Pai, também, muitas vezes, é mal compreendido. É compreendido erradamente naquilo que ele faz. E talvez você mesmo seja culpado de interpretar erradamente o que Deus, o Pai, está fazendo na tua vida. Talvez você seja culpado de interpretar errado a Deus, o Pai. Talvez você seja culpado de interpretar erradamente as circunstâncias adversas que Deus ordenou sobre a tua vida. Talvez, conforme argumenta o escritor de Hebreus, você já se esqueceu da exortação que te é dirigida como filho de Deus. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos.
Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, ela produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, um fruto de justiça. Por isso, tendo compreendido, então, agora o que Deus está fazendo na vida de vocês, por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Talvez você, mesmo tendo ouvido a explicação do escritor de Hebreus, ainda assim permanece sem entender ou compreendendo erradamente o que Deus o Pai está fazendo na tua vida ao ordenar as circunstâncias adversas que você está enfrentando. Nessa pregação, nós queremos desfazer qualquer compreensão errônea que você possa ter de Deus com respeito à disciplina que Ele impôs a você. Nessa pregação nós queremos demonstrar a absoluta correção de Deus ao ordenar as circunstâncias adversas que você está enfrentando. Nessa pregação nós queremos demonstrar que Deus está correto ao fazer o que Ele fez. Ele não está errado. Ele está correto. Essa é a segunda mensagem na qual nós queremos responder a seguinte questão: como você pode orar a Deus para que Ele mude as suas circunstâncias sem incorrer no pecado da murmuração blasfema? E o problema nós estabelecemos na semana passada, quando nós falamos o seguinte: olha, quando você contrata um serviço, e o serviço que foi prestado a você não é um serviço adequado, não condiz com o preço que você pagou, o que você faz? Você reclama. Você reclama os seus direitos. Você diz: olha, eu contratei vocês para fazer um serviço bom. É por isso que eu paguei esse preço aqui. É um preço alto, é um preço salgado, mas eu paguei esse preço exatamente porque eu queria um serviço bom. Se eu quisesse um serviço meia boca, eu teria contratado o Zé da esquina, que faria pela metade do preço de vocês. Não faria um serviço tão bom assim, mas pelo menos faria pela metade do preço de vocês. Ou então eu mesmo faria o serviço. Você reclama. Mas como você pode reclamar de Deus? Você reclama de quem prestou o serviço para você, porque você quer que essa pessoa refaça o serviço ou pelo menos devolva o dinheiro que você pagou a ela. Talvez você não está satisfeito com o que Deus está fazendo com a tua vida. Eu não estou gostando daquilo que Deus determinou sobre a minha vida. Eu não estou gostando dessas circunstâncias adversas. Como pedir que Deus mude essas circunstâncias sem reclamar, sem murmurar, como Israel murmurou no deserto? Então essa é a segunda mensagem na qual nós queremos responder a essa pergunta. E nós listamos 6 quesitos na semana passada. E na semana passada nós expomos o primeiro quesito, que é o seguinte:
Afirme, por meio de palavras e ações práticas, a soberania divina sobre as circunstâncias adversas por você enfrentadas. E junto com a exposição desse quesito, nós refutamos a prática comum de profetizar a bênção, de determinar a bênção, de decretar a bênção e a vitória, como uma tentativa de hackear e passar por cima da soberania de Deus. Na pregação de hoje, nós vamos tratar do segundo quesito. E o segundo quesito é este: reconheça a retidão divina nas circunstâncias adversas por você enfrentadas. Reconheça que ao determinar essas circunstâncias, Deus está correto ao fazer isso. Deus não está incorreto. Deus não está errado. Deus está certo. Você só acha que Deus está errado que você está interpretando a Deus de forma errada. Da mesma forma que Pedro e os demais pensaram que Jesus estava errado, eles pensaram que Jesus estava errado por quê? Porque eles interpretaram de forma errada Jesus. Então, o objetivo dessa pregação é te levar a reconhecer a retidão de Deus nas circunstâncias adversas por você enfrentadas. E em conjunto com a exposição desse quesito, nós vamos refutar a idolatria de atribuir ao diabo ações que Deus se orgulha de atribuir a si mesmo. Como então pedir que Deus mude as suas circunstâncias sem murmurar contra Ele? Por meio de palavras e ações práticas, reconheça a retidão divina nas circunstâncias adversas por você enfrentadas. O versículo 11 do Salmo 39, ele dá testemunho da retidão de Deus nas circunstâncias adversas que Ele ordena e que são enfrentadas pelos seus filhos. Davi afirma o seguinte, no versículo 11: quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim, todo homem é vaidade. Eu colocaria esse versículo aqui de uma forma um pouquinho diferente. Esse como uma traça, eu colocaria logo depois da iniquidade, logo depois daquela vírgula ali que aparece depois de iniquidade. Eu colocaria da seguinte forma: quando Deus, colocando Deus ali, quando Deus castiga o homem com repreensões por causa das suas iniquidades, Deus, vírgula, como uma traça, vírgula, consome neste homem toda a sua beleza. Deus como uma traça, consome no homem toda a sua beleza. A imagem aqui é de uma traça consumindo uma peça de roupa. Se lá no seu guarda-roupa, uma peça de roupa, e quando você finalmente resolve usar, você pega ela e você percebe que tem mais buraco feito pela traça do que realmente roupa ali, do que tecido. A beleza daquela peça de roupa foi consumida. A palavra traduzida como beleza aqui, ela também pode ser entendida como aquilo que é precioso, aquilo que dá prazer. Por isso que na minha tradução, eu traduzi o versículo 11 da seguinte forma: quando com punições repreendes o homem por causa do pecado, destróis como traça o que lhe dá prazer e lhe é precioso. E talvez essa seja a tua realidade. Talvez essa seja a tua realidade. Talvez Deus destruiu na tua vida tudo aquilo que te dava prazer. E nós não estamos pensando aqui no prazer ilícito.
no prazer pecaminoso. Não, nós estamos pensando no prazer lícito, no prazer ordenado por Deus, inclusive. Naquele prazer abençoado por Deus. Quando Deus, com punições, repreende o homem por causa do pecado, Deus, como uma traça, destrói nesse homem aquilo que lhe dá prazer e aquilo que lhe é precioso. Talvez Deus, na tua vida, tenha destruído tudo aquilo que te dava prazer, tudo aquilo que te era precioso. Talvez te pareça que não restou nada de bom na tua vida. Porque tudo aquilo que tinha de bom, Deus destruiu. Tudo aquilo pelo qual valia a pena viver e lutar, se foi. Foi consumido por Deus. Foi destruído por Deus. Certamente este era a realidade e o sentimento de Davi. Para Davi, não restava mais nada de bom na sua vida. Deus tinha destruído tudo aquilo que lhe dava prazer, tudo aquilo que lhe era precioso. A destruição causada por Deus foi tal que Davi foi forçado a confessar que todo homem é vaidade. A gente tem que tomar cuidado quando lê a palavra de Deus, especialmente a nossa versão, para não atribuir o significado que hoje nós damos à vaidade àquilo que aparece aqui no texto bíblico. Vaidade, nós temos a vaidade como a pessoa vaidosa é a pessoa que vive na frente do espelho, ou então, hoje nem é tanto na frente do espelho, a pessoa que vive tirando selfies e postando os seus selfies nas redes sociais, esperando que as pessoas expressem quão bela ela é. A pessoa que se preocupa excessivamente com a sua aparência. Mas vaidade na Escritura é aquilo que não é a atitude de se preocupar com a aparência. Vaidade na Escritura é simplesmente aquilo que não tem valor. Que, num certo aspecto, a gente pode relacionar, né? O dar valor demais à aparência é algo que não importa para a vida real. Quando a Escritura fala de vaidade, é isso, é aquilo que não tem valor. Aquilo que não faz diferença nenhuma. Aquilo que é insignificante. É exatamente por isso que na minha tradução eu coloquei, em vez de todo homem é vaidade, eu coloquei todo homem é insignificante. O resultado da disciplina de Deus, o objetivo que Deus quer com a sua disciplina, é levar o seu filho a reconhecer o seguinte: todo homem, toda pessoa é insignificante. O objetivo de Deus ao disciplinar os seus filhos é levar os seus filhos a reconhecerem o seguinte: eu sou insignificante. Eu sou pura vaidade. Eu sou insignificante. E logo a gente percebe que essa conclusão que Deus quer que os seus filhos cheguem bate de frente com aquilo que a nossa cultura ensina.
Que a nossa cultura ensina que as pessoas não podem se enxergar como insignificantes. É necessário haver um amor próprio. É necessário que a pessoa tenha orgulho de si mesma. É necessário que a pessoa seja mais ela. Há umas 3 semanas atrás, aconteceu uma coisa curiosa comigo. Eu estava... Não lembro agora exatamente o que eu estava fazendo, mas eu estava mexendo aqui no meu tablet, eu devia estar vendo algum vídeo no YouTube, não sei. De repente veio uma notificação no WhatsApp, que eu fui incluído num grupo. Alguém que eu não conheço me incluiu num grupo. Eu pensei, estranho, porque só as pessoas da igreja têm o meu contato. Né? Só quem está no grupo da igreja é que tem o meu contato. E pelo que eu vi ali, não era ninguém da igreja que me adicionou àquele grupo, e não era ninguém que pudesse ser conhecido de algum membro ou frequentador da igreja que tem o meu contato. Eu achei estranho. Ué, que estranho. Eu fiquei cuidando ali, era um grupo de crentes, né? Eu só fiquei cuidando do que estava sendo postado, o que estava sendo escrito ali e tudo. E daí, no dia seguinte, acho que isso deve ter sido o quê? Deve ter sido uma terça-feira. Na quarta-feira, de manhã, alguém colocou no grupo ali a questão de que é necessário que nós sejamos fiéis a nós mesmos. No sentido de nós devemos ser nós mesmos, né? Eu não posso fingir aquilo que eu não sou para o benefício dos outros. Eu devo ser fiel a mim mesmo, eu devo ser fiel àquilo que eu sou, a quem eu sou. Eu devo ser autêntico. E pelo pouco que eu vi, o objetivo do grupo era incentivar a evangelização dos incrédulos, de uma família específica. Na verdade, depois eu fui descobrir, a administradora do grupo, não sei como ela conseguiu meu contato, mas ela pensou que eu fosse primo dela, não sei como, e por isso ela me adicionou no grupo. E daí eu pensei, eu vou escrever uma coisa aqui, vou ver o que vai acontecer. E eu escrevi um texto semelhante àqueles que às vezes eu compartilho no grupo da igreja. Não, eu escrevi um texto dizendo, olha, eu percebi que esse grupo aqui é para evangelizar uns incrédulos, mas como eu posso evangelizar um incrédulo dizendo que ele tem que ser fiel a ele mesmo? Eu peguei o exemplo mais esdrúxulo que eu poderia pensar. Né? Eu pensei, imagina que você está querendo evangelizar um homossexual. E você diz para o homossexual que ele deve ser fiel a ele mesmo, a quem ele é, aos seus próprios sentimentos, aos seus próprios desejos. Quando é que esse homossexual vai se arrepender dos seus pecados? Nunca, né? Porque eu estou dizendo para ele, olha, tu tem que ser fiel a ti mesmo. Tem que ser fiel àquilo que tu quer, àquilo que deseja, àquilo que tu sente. Eu postei essa mensagem. 1 minuto depois eu fui excluído do grupo. Achei interessante essa experiência aí. Claro, depois a mulher me explicou que ela... Quando eu postei a mensagem, ela percebeu que eu não era o primo dela, porque o primo dela não era convertido. Né? Então... ela me excluiu porque, obviamente, ela só queria pessoas da família dela, os incrédulos da família dela, para que ela pudesse evangelizar eles, né? Mas, inclusive, ela agradeceu a mensagem, né? Acho que foi a irmã dela que tinha postado aquilo ali e tudo. Mas eu achei estranho essa experiência.
Mas então essa ideia de amor próprio, de valorizar a si mesmo, essa ideia ela invadiu as igrejas. Tanto que crentes que se propõem a evangelizar os seus parentes incrédulos propagam essas ideias como se elas fossem bíblicas. O objetivo de Deus, ao disciplinar os seus filhos, é levá-los a chegar a essa conclusão. Todo homem é vaidade, todo homem é insignificante. Eu sou pura vaidade, eu sou insignificante. Então, quando Deus ordena as circunstâncias adversas que você está enfrentando, Deus está destruindo em você tudo aquilo que te é precioso, tudo aquilo que te dava prazer, e Deus fez isso exatamente para que você chegasse a essa conclusão. Eu sou pura vaidade, eu sou insignificante. Mas por quê? Por que Deus quer que você chegue a essa conclusão? Deus quer que você chegue a essa conclusão para que você relembre disso. Na verdade, você já tinha chegado a essa conclusão na primeira vez em que você se converteu a Jesus. Você já tinha chegado à conclusão de que eu sou pura vaidade, eu sou insignificante, por isso mesmo eu preciso de Jesus. Logo que você creu em Jesus e pela fé tornou-se filho de Deus, você tinha consciência disso. Você tinha consciência de que era insignificante. Essa convicção de que você era pura vaidade, de que você é insignificante, era tal que você concordou com Jesus. Você concordou com Jesus quando Jesus disse que sem Ele você nada poderia fazer. Eu vou pedir que vocês abram comigo em João capítulo 15, onde nós lemos esse verso. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A convicção de que você era pura vaidade, de que você era insignificante, levou você a concordar com Jesus quando ele pronunciou essas palavras. Eu sou insignificante, eu não posso nada sem Jesus. Eu preciso de Jesus. A consequência prática da convicção de que sem Cristo você nada pode fazer se mostra na tua luta para permanecer em Jesus. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. A consequência prática da tua convicção de que sem Jesus você nada pode fazer é a tua luta para permanecer em Jesus. E a consequência prática da tua permanência em Jesus é a tua luta para que a palavra de Jesus permaneça em você e para que você permaneça no amor de Jesus. Versículos 7, 8 e 9. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Então, olha só, eu vou repetir aqui esses passos intermediários, tá?
Você chegou à conclusão de que era pura vaidade, então por isso você concluiu que Jesus estava certo. Sem ele, você nada pode fazer. A consequência prática dessa convicção de que sem Jesus você nada pode fazer é a tua luta para permanecer em Jesus. Se sem Jesus eu não posso fazer nada, eu preciso permanecer em Jesus. Então vou lutar para permanecer em Jesus. Ao lutar para permanecer em Jesus, a consequência prática vai ser uma segunda luta. A luta para que a palavra de Jesus permaneça em você e para que você permaneça no amor de Jesus. E por fim, a consequência prática da palavra de Jesus permanecendo em você e da tua permanência no amor de Jesus é a tua obediência aos mandamentos de Deus, que são os mesmos mandamentos de Jesus. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Nesse mesmo contexto aqui, um pouquinho antes de pronunciar essas palavras, Jesus afirmou que amá-lo é obedecer os seus mandamentos. Por exemplo, João 14, versículo 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Também João 14, 23 e 24. Jesus respondeu, uma resposta de Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos ele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas o Pai que me enviou. Então, resumindo tudo, a convicção de que você é pura vaidade e insignificante te levou a obedecer os mandamentos de Jesus. Porque é através da tua obediência aos mandamentos de Jesus que você permanece no amor de Jesus, e é através da tua permanência no amor de Jesus que você permanece em Jesus, e é através da tua permanência em Jesus que você pode fazer alguma coisa de útil e aproveitável nessa vida. Porque sem Jesus, você nada pode fazer. Com o passar do tempo, no entanto, você começou a esquecer disso. Você começou a esquecer de que era pura vaidade. Você começou a esquecer de que era insignificante. Com o passar do tempo, você começou a esquecer de que sem Cristo você nada poderia fazer. Que como consequência você gradualmente começou a desobedecer a Jesus. Porque você permanece em Jesus, permanecendo no amor, e você permanece no amor de Jesus, obedecendo a Jesus. Como você começou a achar que não precisa mais tanto assim de Jesus, se eu não preciso tanto assim de Jesus, quer dizer que eu não preciso estar tão preso a Jesus. Se você não precisa estar tão preso a Jesus, você não precisa obedecer a Jesus em todas as coisas. Você começou gradualmente a desobedecer a palavra de Deus. E essa desobediência, que inicialmente era gradual, ela foi aumentando. Que a vida cristã não é estática. Não é uma coisa parada. A vida cristã é uma jornada. A vida é uma jornada. Na verdade, a vida do cristão e a vida do incrédulo é uma jornada.
isso, especialmente quem alguém que vai navegar no mar, essa pessoa, ela sabe que ela quer chegar em determinado destino. Então ela traçou um curso, ela traçou uma rota. Se ela se desviar 1 grau dessa rota, ela vai chegar num destino completamente diferente. Todos nós conhecemos transferidor, né? Quando a gente usava na escola, né? Ali está aquele semicírculo, né? Dividido em 180 graus. O grau é uma coisinha pequenininha, né? Cada grau. Agora, imagine um desvio de 1 grau. Tu ter desviado 1 grau da tua rota, mas percorrer 100 quilômetros nesse desvio. Aquela distância que inicialmente era pequena, ela vai aumentando. Você queria chegar lá, no final das contas, você vai chegar lá do outro lado. Então, essa desobediência gradual, você desviou 1 grau aqui no caminho de Deus. Parece pouquinho, mas você continuou seguindo nesse caminho 1 grau desviado. E você foi indo, e foi indo, e foi indo. Então, essas desobediências graduais, elas foram acumulando. Até que, de repente, a tua vida não é diferente da vida de qualquer incrédulo por aí. Ou às vezes até pior. Então essa desobediência que era inicialmente gradual, pequena, ela foi aumentando e ela tanto aumentou que a tua vida passou a ser marcada muito mais pela tua desobediência à Escritura do que pela tua obediência a Deus. O que você esperava que Deus fizesse contigo? O que você esperava que Deus, sendo o bom pai que Ele é, fizesse contigo? Você esperava que Deus, o teu pai, observasse passivamente as tuas desobediências a Ele, sem tomar nenhuma providência? Talvez você seja esse tipo de pai ou mãe, para aqueles que são pais e mães. Talvez você seja esse tipo de pai. Talvez você seja esse tipo de mãe. O tipo de pai, o tipo de mãe que observa o seu filho fazendo aquilo que é errado e observa passivamente. Não faz nada. Simplesmente observa o seu filho fazendo aquilo que é errado. E não faz nada para corrigi-lo. Talvez você seja esse tipo de pai, talvez você seja esse tipo de mãe, mas Deus não é igual a você. Deus jamais assistiria passivamente os seus filhos rebelando-se contra ele sem tomar uma providência. Além disso, eu vou pedir que vocês abram comigo em Romanos 8. Além disso, eu quero que vocês considerem o seguinte. Eu quero que vocês considerem aquilo que nós dissemos na introdução dessa mensagem acerca dos sofrimentos de Jesus que culminaram na sua morte a favor da tua salvação. Considere os sofrimentos de Jesus. E então considere aquilo que Paulo escreveu aqui em Romanos 8, versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou,
antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Eu quero que você considere esse versículo aqui, mas eu quero que você considere a subversão que nós faremos desse versículo aqui. Nós vamos subverter as expectativas desse versículo aqui, mas não de uma forma que contraria a Escritura. Então eu preciso que você preste atenção ao raciocínio. Jesus, o próprio Filho de Deus, foi entregue à morte para que você fosse salvo. A tua salvação custou a Deus o sacrifício do seu filho debaixo da sua ira e maldição. Se Deus não poupou a seu próprio filho para efetivar a tua salvação, será que ele deixará que você despreze essa salvação sem te chamar de volta para si, por meio das circunstâncias adversas pelas quais ele te disciplina? Se Deus não poupou a seu próprio filho para que você fosse salvo pela morte dele, será que Deus vai permitir que você despreze essa salvação? Deus testemunhou todas as vezes que gradualmente você desobedeceu a sua palavra. Deus testemunhou todas as suas desobediências, todos os seus pecados. Tomados isoladamente, nenhum dos teus pecados caracterizava desprezo pela salvação, né? Se nós fôssemos tomar cada um dos pecados que você cometeu de forma isolada, nenhum deles caracteriza desprezo pela salvação. A questão é que os pecados não ocorrem isolados uns dos outros. Somados e acumulados, sem haver arrependimento e confissão, os teus pecados caracterizam sim o teu desprezo pela salvação conquistada por Jesus. E ao desprezar a salvação conquistada por Jesus, você está desprezando o Jesus que conquistou a tua salvação. Se Deus assistisse passivamente o teu desprezo por Jesus e não fizesse nada a respeito, então o próprio Deus estaria desprezando a Jesus, né? Porque Deus estaria dizendo, não, o sacrifício do meu filho não foi grande coisa assim. Não tem problema as pessoas desprezarem o sacrifício do meu filho. As pilhas estão caindo. Não tem problema as pessoas desprezarem o sacrifício do meu filho. Mas não. Deus não despreza o seu filho e tampouco despreza o sacrifício que Jesus ofereceu. Então, assim como Deus não poupou, agora vem a subversão do versículo 32 ali. Assim como Deus não poupou o seu filho, mas o entregou à morte por todos nós, assim também Deus não vai te poupar. Quando ele perceber que você está se afastando de Jesus e desprezando Jesus pelos teus pecados e desobediências. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, ele não vai te poupar se você desprezar a Jesus, afastando-se de Jesus pelos teus pecados e desobediências.
Deus jamais assiste passivamente os seus filhos rebelando-se contra Ele, sem tomar uma providência. É simples a razão pela qual Deus tomou a providência de, por meio da disciplina, te lembrar uma vez mais que você é pura vaidade, que você é insignificante. Para que, tendo recordado disso, você seja mais uma vez tomado pela convicção de que sem Jesus você nada pode fazer. E deste modo volte à obediência. Volte à obediência a Deus, volte à obediência a Jesus, volte à obediência à palavra de Deus. E como Deus poderia demonstrar a você que você é pura vaidade, que você é insignificante, a não ser pela destruição de tudo aquilo que te é precioso e te dá prazer? Esse é o único meio de Deus chamar a tua atenção, né? Porque se Deus destruísse na tua vida aquilo a que você não dá importância, você não consideraria esse aviso, né? Você disse, eu perdi aquilo ali, mas eu nunca me importei com aquilo ali mesmo. A única forma de Deus chamar a tua atenção é realmente destruindo aquilo que te dá prazer, aquilo que te é precioso. E conforme nós afirmamos em pregações passadas, a disciplina de Deus não tem o objetivo de te fazer pagar pelos pecados cometidos. Porque Jesus já pagou pelos pecados de todos aqueles que nele creem. A disciplina de Deus tem o objetivo de te fazer voltar a Ele. De te fazer voltar a Jesus, de te fazer voltar à obediência à sua palavra. Reconheça, então, a correção de Deus nas circunstâncias adversas por Ele ordenadas e por você enfrentadas. Deus não ordenou essas circunstâncias por ser injusto, por ser maligno. Deus não ordenou o mal pelo mal. Da mesma forma que um bom pai disciplina o seu filho, que é algo mal para o filho, né? Porque a disciplina envolve dor. Mas esse bom pai está fazendo o quê? Ele está determinando o mal pelo bem. Ele não está batendo no seu filho, ele não está disciplinando o seu filho porque ele tem prazer na dor do seu filho. Não, ele está disciplinando o seu filho para que o seu filho aprenda uma lição. Assim também Deus. Deus não ordena o mal pelo mal. Deus não ordena um mal porque Ele tem prazer em ver o sofrimento das pessoas. Deus ordena o mal pelo bem, para concretizar os seus bons propósitos, como nós afirmamos em pregações passadas. Então Deus não ordenou tais circunstâncias por ser injusto ou por ser maligno. Deus ordenou essas circunstâncias por causa do seu amor e para o teu próprio bem. Para que você rejeite o pecado e volte a obedecê-lo. Nós podemos voltar para o Salmo 39:11. Deus ordenou essas circunstâncias por causa do seu amor e para o teu bem. Foi Deus que determinou essas circunstâncias, e não o diabo, e não Satanás. O diabo, no máximo, está sendo usado por Deus como um instrumento.
Deus está usando o diabo no máximo como instrumento para por ele te disciplinar. Mas Deus é o responsável último pela disciplina. É claro que nós podemos reconhecer as ações demoníacas. É claro que nós podemos reconhecer as ações e maquinações satânicas, mas nós não podemos cair no erro de enfatizar com exagero as ações do diabo, a ponto de elevarmos o diabo à mesma posição de Deus. Porque para muitos crentes e para muitas igrejas, é exatamente isso. O diabo está na mesma posição de Deus. Para muitas igrejas e para muitos pastores, o diabo está na mesma categoria de Deus. E às vezes o diabo até é mais poderoso do que o próprio Deus. Se nós fizermos isso, se nós elevarmos o diabo à mesma posição de Deus, ou quem sabe até mesmo acima de Deus, nós seremos culpados de idolatria. Porque, dentre outras coisas, a idolatria envolve exatamente isso: elevar algo ou alguém à mesma posição de Deus. Além disso, olha só, se nós enfatizarmos com muito exagero as ações do diabo, no final das contas nós seremos forçados a admitir, contra a Escritura, que Deus terceiriza a Satanás a disciplina dos seus filhos. Né? Porque o que é ensinado muitas vezes por aí é o seguinte: Deus somente faz aquilo que nós naturalmente entendemos como sendo bom. Deus só faz o bem às pessoas. No sentido de que Deus só faz aquilo que traz alegria e prazer às pessoas. De modo que se alguma coisa me trouxe tristeza, se alguma coisa me trouxe sofrimento, não é Deus. Porque Deus nunca causa tristeza em ninguém, Deus nunca causa sofrimento na vida de ninguém. Deus só faz aquilo que deixa as pessoas felizes. Deus só faz aquilo que deixa as pessoas alegres. Se aconteceu alguma coisa na minha vida que me deixou triste, que me fez sofrer, que me fez chorar, não foi Deus. Foi o diabo. Aí olha só. Em 2 Coríntios, capítulo 7, Paulo demonstra o mecanismo pelo qual as pessoas chegam ao arrependimento. Paulo diz que é a tristeza segundo Deus que leva as pessoas ao arrependimento. A tristeza operada pelo mundo conduz à morte. Né? A tristeza operada pelo mundo conduz ao desespero que leva ao suicídio. Mas a tristeza, segundo Deus, é aquela que te entristece e, ao mesmo tempo que te entristece, oferece esperança em Jesus. Então, o mecanismo pelo qual as pessoas chegam a se arrepender dos seus pecados é qual? É a tristeza que Deus opera. Mas se Deus nunca faz nada que entristece as pessoas, então, no final das contas, é o diabo que está operando o arrependimento. Né? Se toda e qualquer tristeza que eu possa experimentar tem como origem necessariamente o diabo, então é o diabo. O diabo coopera com Deus na salvação das pessoas. O diabo vai lá e entristece as pessoas de modo que elas
se arrependem dos seus pecados. Ou então o diabo vai lá e traz alguma circunstância adversa sobre a vida do Filho de Deus, que leva o Filho de Deus a se voltar para Deus novamente em arrependimento e em obediência. Então, se nós exagerarmos o escopo e o poder da ação satânica, escopo é aquilo que engloba alguma coisa. Tá? Então, se nós dissermos que a ação do diabo é tão onipresente quanto a ação de Deus, no sentido de que Deus só faz aquilo que me traz alegria, e se existe alguma coisa que me traz tristeza, então isso veio necessariamente do diabo, nós somos obrigados a afirmar o seguinte: olha, Deus terceiriza o cuidado dos seus filhos. Deus é como aquela pessoa que está muito ocupada para cuidar dos seus filhos e contrata uma babá. Ou como tem aquele seriado, como é que é o nome? Downton Abbey, né? Em que os filhos das pessoas de posição, na época, eles eram criados muito mais pelas amas do que pelas suas próprias mães. Não era o pai, não era a mãe que estava responsabilizado pelo cuidado e pela educação dos filhos, não, eram empregados. É isso que Deus é, então. Deus é alguém que não se preocupa com os seus filhos e que diz: não, o diabo vai cuidar dos meus filhos. É ele que vai, quando for apropriado, ele vai disciplinar os meus filhos e assim por diante. É essa a conclusão inescapável que nós devemos chegar se nós exagerarmos a ação do diabo. Sim, Deus usa o diabo, para usar o título de um livro do passado, o diabo está vivo e ativo no planeta Terra, mas a gente não pode exagerar as ações do diabo. O diabo está presente no livro de Jó. No entanto, Jó não diz Deus deu e o diabo tirou. Jó diz: o Senhor deu e o Senhor tomou. Foi Deus que deu e foi Deus que tirou. E, no entanto, o diabo está presente ali no livro de Jó. E o escritor do livro de Jó, que alguns pensam que é Moisés, ressalta o seguinte: ao afirmar isso, Jó não pecou de forma alguma. Ele não pecou de forma alguma ao afirmar que foi Deus que tirou, ainda que tenha sido o diabo que incitou Deus a fazer isso. Mas, na verdade, quem incitou inicialmente foi Deus que incitou o diabo. Porque o diabo, de repente, nem sabia da existência de Jó. Foi Deus que inicialmente disse: tu viu Jó lá? Tu passou pela terra, né? Tu estava passeando pela terra. Tu viu Jó? Como ele é fiel a mim? Foi Deus que inicialmente chamou a atenção do diabo para Jó. Se a gente exagerar a ação do diabo, nós estamos afirmando que Deus é um pai ausente. Um pai que não está aí para o cuidado e a disciplina dos seus filhos. Mas Deus não é um pai ausente. Deus é um pai muito presente, tão presente que ele mesmo se orgulha
de cuidar dos seus filhos e de discipliná-los quando necessário. Tanto é que Davi diz aqui, Davi não diz que é o diabo que consumiu nele toda a sua beleza, tudo aquilo que lhe dava prazer, tudo aquilo que lhe era precioso. Não, foi Deus que consumiu. O escritor de Hebreus não diz que é o diabo que causa os sofrimentos que constituem a disciplina de Deus. Não, o escritor de Hebreus diz que é Deus agindo. Satanás, no máximo, é um instrumento. E existe espaço para resistir ao diabo e ele vai fugir de vós? Existe sim espaço para isso. Existe espaço para repreender as ações demoníacas. Nós vamos tratar disso quando nós, em pregações futuras, quando nós tratarmos do uso me fugiu a palavra aqui, do uso mágico da palavra de Jesus, do uso supersticioso do nome Jesus, né? Está amarrado em nome de Jesus. Ou eu rejeito em nome de Jesus. Mais ou menos como a Ágata, quando ela era pequena e ela ia apanhar, né? Ela ia ser disciplinada porque ela desobedeceu. Ela disse com toda a confiança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu não vou apanhar. E em nome de Jesus ela apanhou, né? Mas essa assim, simplesmente dizer amarrado em nome de Jesus, ou eu rejeito em nome de Jesus, ou qualquer coisa em nome de Jesus, isso é um uso supersticioso de Jesus. Repreender as obras satânicas em nome de Jesus, isso sim, com seriedade, mas não meramente repetir a palavra Jesus, como se a palavra Jesus fosse um abracadabra que realiza o truque mágico. Então, existe espaço para resistência ao diabo? Sim. Existe espaço para repreender as obras satânicas? Sim, existe. Mas se eu tenho consciência de que o sofrimento que veio sobre mim é Deus me disciplinando, adianta repreender o diabo? Mesmo que Deus esteja usando o diabo como ferramenta, como instrumento para me disciplinar, adianta eu repreender o diabo se eu tenho consciência de que esse sofrimento aqui é Deus me repreendendo, é Deus me disciplinando? Não adianta. Então nós devemos sim reconhecer as ações do diabo, nós devemos estar atentos às astutas ciladas do diabo, como Paulo escreve. Nós devemos estar prontos para lutar contra o diabo, nessa guerra espiritual diária que nós vivemos. Mas nós jamais devemos exagerar o diabo, ou exagerar as ações do diabo, tornando o diabo semelhante a Deus ou até mesmo mais poderoso do que Deus. Foi Deus que ordenou as circunstâncias adversas sobre a tua vida como forma de disciplina, e não o diabo. Então não atribua ao diabo aquilo que Deus se orgulha de atribuir a si mesmo. Deus se orgulha de ser aquele que disciplina os seus filhos. Então não atribua aquilo que Deus se orgulha de atribuir a si mesmo, não atribua isso ao diabo. Atribua a Deus.
Deus ordenou essas circunstâncias por causa do seu amor e para o teu bem, para que você rejeite o pecado e volte a obedecê-lo. Reconheça, então, por meio de palavras, a retidão de Deus nessas circunstâncias. Nas tuas orações, reconheça a retidão de Deus. Especialmente naquelas orações em que você pede a Deus que Ele mude essas circunstâncias, reconheça que Deus é correto. E que Deus foi correto ao ordenar essas circunstâncias. Reconheça que Deus não está sendo injusto e nem maligno ao ordenar essas circunstâncias. Mas também não tente enganar a Deus. Não considere Deus injusto, mas diga para Ele que Ele está sendo justo. Não faça como muitas pessoas fazem quando elas tentam fingir fé em Deus. Eu já tive a oportunidade de, nessa igreja, ouvir a oração de alguém. Estava claro que aquela pessoa estava fingindo fé em Deus. Normalmente, quando alguém exalta a sua própria fé, o Senhor sabe como eu creio no Senhor, essa pessoa está fingindo fé. O Senhor sabe como minha fé no Senhor é muito grande. Essa pessoa está fingindo fé. Ela não tem fé grande de forma alguma. Ela está tentando enganar a Deus. Deus não responde à oração de alguém que finge fé. Deus responde à oração da pessoa que confessa a incredulidade. A pessoa, como aquele pai que diz, olha, Jesus pergunta para o homem, né? O homem quer que Jesus salve o seu filho. E Jesus pergunta para o homem, tu tem fé? Tu crê que eu possa realmente fazer uma coisa pelo teu filho? Ele responde, eu creio. E ele completa dizendo, mas ainda assim, a minha fé não é grande coisa. Porque eu creio que o Senhor pode fazer, mas eu sou incrédulo também. Ele não tenta dizer, não, Jesus, o Senhor sabe como a minha fé no Senhor é enorme. Se ele falasse isso, Jesus não faria nada por ele. Mas ele confessou a sua incredulidade. Ele disse, eu creio, mas ainda assim, o Senhor está vendo que a fé que eu tenho é muito pequena, a fé que eu tenho é muito fraca. É uma fé que muitas vezes é vencida por essa incredulidade aqui dentro também. Então, da mesma forma que você não deve tentar enganar a Deus, dizendo que tem uma grande fé, quando na verdade o teu coração está tomado pela incredulidade, não tente enganar a Deus, dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor foi correto ao agir dessa forma, mas lá no teu coração você continua indignado com Deus por Ele ter feito aquilo que Ele fez. O procedimento correto nessa circunstância é o seguinte, é confessar a indignação. É dizer, o Senhor está vendo que eu estou irado contra o Senhor. Eu estou indignado com aquilo que o Senhor fez. É confessar. E confessar, não orgulhosamente dizendo eu estou irado contra o Senhor, não. É confessar como quem confessa um pecado. É dizer, eu estou irado, eu sei que eu não devo estar irado, eu não devo estar indignado, mas ainda assim eu estou irado e indignado.
Eu não quero estar irado nem indignado, mas eu estou. Então não tente enganar a Deus. Se você ainda está com o coração irado, se você ainda está com o coração cheio de indignação, é necessário que nós estamos há várias semanas no Salmo 39, né? É necessário que você escute lá as primeiras pregações que nós fizemos no Salmo 39, em que nós falamos exatamente de como resolver essa ira que muitas vezes entra no nosso coração quando Deus ordena coisas que nós não gostamos. Quando Deus ordena essas circunstâncias adversas. Então, obviamente, nessa pregação aqui, nós estamos supondo que cada um de nós ouviu todas aquelas pregações e já resolveu essa ira. De modo que agora não existe mais indignação e ira no coração por aquilo que nos ordenou. Então, nós estamos com o coração pacificado diante de Deus. Por isso, então, nós podemos reconhecer diante de Deus que Ele foi correto ao ordenar aquilo que Ele ordenou. Reconheça que Deus não está sendo nem injusto e nem maligno ao ordenar essas circunstâncias. Reconheça que Deus está sendo um bom pai ao ordenar tais circunstâncias. Deus está sendo um bom pai ao ordenar tais circunstâncias, porque é através dessas circunstâncias adversas, que você se deu conta de que deve voltar a obedecê-lo. Mas não apenas através de palavras, nas orações. É necessário que também por meio de ações práticas você reconheça a retidão de Deus nas circunstâncias adversas que Ele ordenou. E como é que você vai, através de ações práticas, reconhecer isso? Através da tua obediência à palavra de Deus. Se Deus... Partindo do fato de que Deus ordenou essas circunstâncias para que você volte ao caminho da obediência, como é que de forma prática você reconhece que Deus foi correto ao fazer isso? É obedecendo. É obedecendo. Através da obediência, eu coloquei aqui, eu gosto de escrever de forma pomposa às vezes, obedecendo extensiva e plenamente a tudo que Ele te ordena na totalidade da sua palavra. Obedecendo extensiva e plenamente a tudo aquilo que Ele te ordena na totalidade da sua palavra. O escritor de Hebreus, ele fala da disciplina de Deus nos primeiros 11 versículos do capítulo 12, e então ele apresenta a primeira implicação prática da submissão à disciplina de Deus através dessas palavras. Por isso, levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes. Por que as mãos estão cansadas? Por que os joelhos estão vacilantes? Por causa da disciplina de Deus. A disciplina de Deus veio e as mãos ficaram cansadas, os joelhos ficaram vacilantes. Mas agora o Filho de Deus compreendeu que a disciplina foi para o seu próprio bem. Então, levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes e façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como nós já afirmamos em várias pregações passadas, o andar de uma pessoa, ou ainda o caminho de uma pessoa, são metáforas que a palavra de Deus usa para se referir ao estilo de vida de uma pessoa. Então, o escritor de Hebreus disse, ou escreveu, façam caminhos retos para os seus pés.
O teu caminho deve ser reto. O teu estilo de vida deve ser reto. O teu estilo de vida não pode ser um estilo de vida tortuoso, sinuoso. Não, deve ser reto. Conforme a retidão da palavra de Deus, conforme a retidão da lei de Deus. Em uma pregação passada eu falei o seguinte, olha, o teu caminho deve ser de tal forma reto que as pessoas saibam exatamente aquilo que você vai fazer. É isso que é ter um caminho reto. As pessoas sabem que você sempre vai seguir nessa direção aqui. Quando você não anda por um caminho reto, quando o teu estilo de vida não é reto, quando o teu estilo de vida é tortuoso, as pessoas nunca sabem o que você vai fazer. Que se apresenta uma dificuldade aqui, em vez de enfrentar a dificuldade, você se desvia através da mentira. E daí se apresenta uma outra dificuldade lá na frente, em vez de enfrentar a dificuldade, você se desvia pelo outro lado através do engano. E daí aparece uma outra dificuldade, em vez de enfrentar a dificuldade, você desvia através do roubo. O teu caminho é todo sinuoso, é todo tortuoso, todo cheio de voltas. O teu caminho deve ser reto. As pessoas devem saber exatamente o que você vai fazer. As pessoas devem saber exatamente que você jamais vai mentir. Não importa a circunstância, não importa o problema que você se meteu, não importa que falar a verdade vai aumentar ainda mais o teu problema, você sempre vai falar a verdade, o teu caminho é reto. As pessoas sabem que você nunca vai se desviar pela mentira. Você sempre vai seguir pelo caminho reto da verdade. Então o teu caminho deve ser reto conforme a retidão da lei de Deus. O teu caminho deve ser previsível, como previsível é a lei de Deus, como previsíveis são os mandamentos de Deus. Por exemplo, usar o Vitor aqui como exemplo. O caminho do Vitor deve ser tão previsível que a gente pode dizer o seguinte, olha, o Vitor e a Pamela vão permanecer casados por toda a sua vida e nós sabemos que o Vitor jamais vai trair a Pamela. Por quê? Porque é um caminho reto. A gente sabe que ele sempre vai seguir nesse caminho aqui. Não importa a tentação que vai vir, não importa se de repente em algum momento o casamento não vai estar lá, essas coisas, mas ele nunca vai trair a sua esposa. É um caminho reto. É um caminho previsível. É assim que você vai reconhecer, por meio de ações práticas, a retidão de Deus nas circunstâncias adversas por você enfrentadas, através da obediência, especialmente aquela obediência que aquilo que você não obedeceu antes, né? Porque você está sendo disciplinado porque não obedeceu a Deus. Agora você deve obedecer a tudo, mas especialmente aquilo que você não tinha obedecido antes. Se o que causou a disciplina de Deus sobre a tua vida foi a mentira, agora você vai prestar especial atenção a todas as vezes que a mentira se apresentar para você como a solução de algum problema. Você vai obedecer toda a Escritura, mas especialmente você não vai mentir. Porque você está reconhecendo a retidão de Deus ao te disciplinar, exatamente porque antes você estava mentindo. Ou antes você estava adulterando, ou antes você estava roubando, ou antes você estava cometendo qualquer pecado que você cometeu.
Assim como você já foi compreendido erradamente, e assim como o próprio Jesus foi interpretado erroneamente, é possível que você esteja interpretando de forma errada o que Deus está fazendo contigo, o que Deus está fazendo na tua vida. Sendo que a tua fé em Jesus é uma fé verdadeira, as circunstâncias adversas que Deus ordenou sobre a tua vida, essas circunstâncias, elas constituem a disciplina de Deus que Ele determinou sobre você para o teu bem, para que você volte a obedecê-lo. E Deus te traz de volta a obediência dele, te recordando mais uma vez que você é pura vaidade, que você é pura, que você é insignificante. E que, portanto, sem Jesus, você nada pode fazer. Sem Jesus, o máximo que você pode fazer é pecar. E pelo pecado, você será condenado ao inferno. Se você quer que as suas obras permaneçam por toda a eternidade como monumentos à graça de Deus, só através de Jesus. É só através de Jesus. Porque sem Jesus, tu não pode fazer nada. Sem Jesus, as suas obras, os teus pecados serão consumidos pelo fogo do inferno e você será consumido pelo inferno também, sem, no entanto, nunca morrer. Você já sabia disso, você já sabia que era insignificante. Mas por alguma razão você esqueceu e por isso você pecou contra Deus. Você se afastou de Jesus, você pensou que eu não preciso de Jesus para tudo. Eu preciso de Jesus só para algumas coisas, mas não para essas coisas aqui. Por isso você pecou e por isso Deus te disciplinou. Nas palavras de Davi, Deus destruiu na tua vida tudo aquilo que te dava prazer, tudo aquilo que te era precioso. E Deus fez isso para que você percebesse, relembrasse que você é pura vaidade, que você é insignificante, que você precisa de Jesus e por isso mesmo você deve obedecer a Jesus. Em tudo isso, Deus está sendo absolutamente correto. Porque Deus não é o tipo de pai que vê os seus filhos se desviando e não toma nenhuma providência. Deus é o tipo de pai que vê os seus filhos fazendo aquilo que é errado e toma uma providência. Então, em tudo aquilo que Deus fez, em tudo aquilo que Deus ordenou na tua vida, ele estava sendo absolutamente correto. Então, para que você possa orar a Deus e pedir que ele mude essas circunstâncias, é necessário que você reconheça isso. Conforme nós afirmamos na semana passada, é necessário que você afirme que Deus é soberano sobre essas circunstâncias e agora é necessário que você reconheça a correção de Deus em todas essas circunstâncias, tanto por meio de palavras, nas tuas orações, como também através de ações práticas, na tua obediência a Deus. E é desse modo, é cumprindo esse quesito, que você terá liberdade para chegar diante de Deus em oração e pedir que Ele mude essas circunstâncias. É através do cumprimento desse quesito, não apenas dele, mas desse quesito também. Por meio de palavras e ações práticas, reconheça a retidão divina nas circunstâncias adversas por você enfrentadas. Amém.